amados irmãos e irmãs, Salve Maria. Nós estamos iniciando hoje, 1º de janeiro, o ano do centenário da Legião de Maria no mundo. É um tempo de imensa alegria, mas também de reflexão. Então eu gostaria de trazer 3 pontos para a nossa reflexão sobre este ano do centenário. Primeiro ponto: sou legionário. Por quê? Para quê? E para quem? Sou legionário por quê? Ser legionário é uma vocação. Sendo assim, sou legionário porque o Senhor me chamou a viver a vocação cristã dentro da vocação legionária. O Senhor me chamou e eu desejo viver a vocação legionária na fidelidade e na graça. Sou legionário para quê? A finalidade da Legião de Maria é a glória de Deus, por meio da santificação dos seus membros, pela oração e colaboração ativa na obra de Maria e da Igreja. Sendo assim, sou legionário para glorificar ao Senhor. Na minha caminhada de santificação pessoal, eu glorifico o Senhor. Esta caminhada, ela acontece no serviço, na obra de Maria e da Igreja. É um serviço que é prestado com a Santíssima Virgem. A vocação legionária é vocação ao serviço, com aquela que é a serva do Senhor. Sou legionário para quê? Sou legionário para servir com aquela que é a serva do Senhor. Sou legionário para quem? Sem dúvida, sou legionário para a Virgem Maria e para a Igreja. O nosso pai fundador, o servo de Deus Frank Duff, ele tinha isso muito claro. Tudo o que a Legião de Maria procura fazer é servir na obra de Maria e da Igreja. A Legião não é minha, não se limita ao meu presídio. A Legião é uma associação internacional de fiéis leigos e leigas, que num sistema perfeitamente organizado serve a Maria e a Igreja. Segundo ponto: qual é a espiritualidade legionária? Que espiritualidade é essa que eu vivo dentro das fileiras da Legião de Maria? A espiritualidade da Legião é a espiritualidade do nosso fundador, Frank Duff. Uma espiritualidade que é mariana, eucarística e apostólica. Espiritualidade mariana, vivida na profunda devoção à Santíssima Virgem. E a devoção que a Legião de Maria propõe a mim e a você é a devoção segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Os legionários devem praticar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem segundo São Luís Maria de Montfort. Está lá no nosso manual, página 37. Consagrar-se totalmente a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos da Virgem Maria. Por isso que quando eu digo que eu sou legionário para quem, e digo que sou legionário para a Virgem Maria, porque eu me entrego totalmente a ela, para que ela me apresente a Jesus, sabedoria encarnada. É por isso que na festa central da Legião de Maria, festa da Assis, esta festa acontece nas proximidades da anunciação do anjo, encarnação do Verbo Divino. Quando eu me aproximo do altar e sob o vexílio eu digo:
Eu sou toda vossa, ó minha rainha e minha mãe, e tudo quanto eu tenho vos pertence, eu me consagro a Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora que carrega no seu ventre virginal Jesus, a sabedoria encarnada. Sou totalmente dela, porque pelas mãos dela eu pertenço inteiramente a Jesus. Essa é a proposta, essa é a devoção que a Legião de Maria propõe para nós. Parece indiscutível, diz o manual, que esta devoção, veja, aumenta consideravelmente a vida interior, imprimindo-lhe um caráter especial de generosidade e de pureza de intenção. Temos a sensação de sermos guiados e protegidos e a alegre certeza de tirarmos desde então o maior proveito possível da nossa vida. Com ela, enfrentamos sobrenaturalmente as 1001 dificuldades da existência. Consagrados à Santíssima Virgem, a coragem se fortalece, a fé torna-se mais firme, fazendo-nos fiéis instrumentos de qualquer obra de Deus. Com ela, desenvolve-se em nós uma ternura e sabedoria que obriga a força a ocupar o lugar que lhe convém. E desenvolve-se também uma suave humildade, guarda de todas as virtudes. Recebemos graças que temos de considerar extraordinárias. Sentimos-nos chamados frequentemente a obras que ultrapassam os nossos méritos e dotes naturais. Com tal chamamento, surgem auxílios que nos habilitam a carregar, sem desfalecer, gloriosos e pesados fardos. Esta é a graça que a consagração total à Santíssima Virgem imprime em nós, traz para a nossa vida. Veja, consagrados à Santíssima Virgem, desenvolve-se em nós uma ternura e sabedoria. A força se renova, a fé torna-se mais firme e nós somos movidos pelo caráter sobrenatural que Frank Duff fala tanto no manual. Várias e várias vezes a gente ouve no manual essa palavra sobrenatural. Então, a consagração total à Santíssima Virgem é uma fonte inesgotável de graças para a nossa vida. Numa palavra, em troca de um esplêndido sacrifício que fizemos pela verdadeira devoção, entregando-nos a Maria como escravos de amor, ganhamos o cêntuplo prometido àqueles que se despojam de tudo para a maior glória de Deus. Quando servimos, reinamos. Quando damos, enriquecemos-nos. Quando nos entregamos, vencemos. É uma proposta de vida. Então, essa espiritualidade mariana é baseada nesta consagração total a Jesus, sabedoria encarnada, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Devemos viver, pois, como consagrados à Virgem. Quando seus membros, diz ainda Frank no manual, se tornarem cópias vivas de Maria, a legião pode considerar-se de verdade Legião de Maria. Eu sou chamada a viver como uma cópia viva da Santíssima Virgem. Não como aquela xerox mal tirada que mal se consegue ler, mas como uma cópia, como aquela xerox tão perfeita que a gente não consegue distinguir entre a xerox e a original. As pessoas que olham para mim
devem reconhecer em mim, nos meus gestos, nas minhas palavras, nas pequenas coisas, uma presença mariana forte. O outro aspecto da espiritualidade legionária é uma espiritualidade eucarística. Frank Duffy participava da missa diariamente, durante grande parte da sua vida. Começava o dia com a Santa Missa e participava da Santa Missa 2 vezes ao dia. Adoração a Jesus sacramentado diariamente. Rezava, no mínimo, 5 horas por dia. Santa Missa, adoração a Jesus sacramentado, ofício divino, Santo Terço. Era assim a vida interior do nosso fundador. O legionário deve recorrer à missa se deseja para si e para os outros uma participação abundante nas riquezas da redenção. A legião não impõe aos seus membros qualquer obrigação concreta sobre a participação na Santa Missa, pois as ocasiões e as circunstâncias da vida de cada membro são muito diferentes. Atenção! Todavia, a Legião de Maria, preocupada com eles, diz o manual, preocupada conosco e com os nossos trabalhos, com os trabalhos que realizamos, insiste com todos e suplica que tomem parte na Santa Missa com frequência, diariamente, se possível, e recebam nessa ocasião a Sagrada Comunhão. Percebam que a participação na Santa Missa, que receber Jesus Cristo, de estar preparado para receber Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, não é uma condição apenas de admissão na Legião, é uma proposta de vida. A Santíssima Eucaristia faz parte da espiritualidade legionária. Devoção à Santíssima Virgem, uma espiritualidade eucarística e uma espiritualidade verdadeiramente apostólica. A devoção perfeita à Mãe de Deus só se alcança pela união com ela. União significa necessariamente comunhão de vida com ela. E a sua vida não se resume na preocupação com as homenagens de admiração, mas na comunicação da graça. O apóstolo não faz mais do que associar-se às atividades maternais de Maria. Pelo legionário, por mim e por você, Maria ama e cuida do seu Filho Jesus. Queremos viver profundamente a devoção à Santíssima Virgem. Devemos fazer isso realizando o apostolado em união com ela. Porque não existe duas coisas separadas, Maria e o apostolado, mas uma só coisa, Maria, que resume por si só o apostolado e toda a vida cristã. Esta espiritualidade legionária, mariana, de entrega total, eucarística, de intimidade com Jesus na Santíssima Eucaristia e apostólica, porque a genuína devoção à Santíssima Virgem leva ao apostolado. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão neste ano do centenário, conhecer o fundador da Legião de Maria, o servo de Deus Frank Duffy. Nós não podemos caminhar para o centenário sem conhecer o nosso fundador, sua vida e a sua espiritualidade. Neste ano, cada legionário, ativo e auxiliar, é convidado a mergulhar na vida do fundador. Não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Algumas maneiras de conhecer o fundador. Uma, através do estudo do manual.
Já leu o manual ao menos uma vez? Este ano, tenha o propósito de ler novamente. Já leu 2, 3 vezes? Tenha o propósito de ler novamente. A primeira vez que eu li o manual oficial da Legião de Maria, ainda como legionária juvenil, quando fui convidada a assumir um cargo na Legião, eu li o manual, porque eu precisava, digamos assim, conhecer os regulamentos da Legião de Maria, as suas diretrizes, o seu apostolado. Compreendi, decorei até algumas páginas. Hoje, cada vez que leio e releio o manual, eu procuro mergulhar profundamente na alma e na espiritualidade do fundador, porque pude perceber que o manual não é um livro de regras. O manual é um livro de espiritualidade. É a espiritualidade do fundador que está ali, naquelas páginas. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que Frank Duffy é, sem dúvida nenhuma, um homem fora de série. É tão interessante que às vezes a gente chega a ouvir a voz de Frank ali no manual. É esta intimidade com o manual que nós somos convidados a viver em preparação para o centenário. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer: não se trata de concordar ou de discordar, como a gente às vezes ouve alguns legionários comentando, talvez ainda precisando amadurecer um pouco mais na caminhada. Eu não concordo com isso ou com aquilo. Não se trata, irmãos e irmãs, de concordar ou de discordar daquilo que está escrito. Ali está a espiritualidade do fundador. Se trata de estar disponível para viver esta espiritualidade ou não. Quero viver, quero celebrar de fato o centenário como legionária, como legionário. O meu coração deve estar disponível a viver esta espiritualidade. Deve estar aberto a viver esta espiritualidade. Porque quando a gente abre o coração a viver a espiritualidade legionária, a gente vai vendo quanto o manual tem a nos ensinar. Quanto Frank Duffy tem a nos ensinar no manual oficial da Legião de Maria. Um outro ponto, uma outra forma de conhecer o fundador é através dos seus escritos. Quem ainda não leu uma biografia do fundador, faça isto. Algumas nós temos traduzidas aqui. Um pioneiro do apostolado legionário e aquele outro livro de Frank Duffy, escrito pelo padre Robert. Nós temos também Frank Duffy missionário, nós temos O Podemos Ser Santos, escrito por Frank, traduzidos aqui para o português. Mas tem também outros livros, muitos outros artigos escritos por ele. 33 mil cartas que foram escritas e que, graças a Deus, a leitura dessas cartas já foi concluída em dezembro de 2019. A gente já está em 2021. Então, em dezembro de 2019 já se concluiu, graças a Deus, a leitura dessas 33 mil cartas, né? Que certamente serão anexadas ao processo de beatificação. Então, precisamos conhecer o nosso fundador. A Régia, aqui em Aracaju, tem procurado trazer esses escritos. E ao longo deste ano a gente vai procurar intensificar. Sendo assim, eu gostaria de trazer aqui um trecho de Frank Duffy, escrito no livro Maria Rinará. Ele diz assim, falando de Santa Maria, Mãe de Deus, festa, solenidade que nós celebramos hoje. Não nos equivoquemos. Maria
está intimamente ligada à salvação. Não só é a mãe e companheira do nosso divino Salvador, em todos os mistérios da salvação, incluída a administração da graça, mas também serviu de maneira exclusiva para iniciar todo o processo de salvação. Como diz Calvino, chama-se bendita, porque ao receber a fé, a bênção proposta a ela abriu o caminho a Deus para a realização da sua obra. Maria cura todas as enfermidades. Parece que tudo se põe em ordem quando se pensa nela. Tudo se põe em ordem quando nosso pensamento se volta para ela. Sua presença se nota em todos os momentos importantes. Agora, como sempre, ela inaugura o reino da graça. Ali onde ela chega, nasce o Senhor. Fala ela e o poder do seu Filho se manifesta. Suplica a Santíssima Virgem e o poder do seu Filho se manifesta. Por seu meio, as pessoas creem e se tornam discípulos dele. Tudo brota de sua maternidade. Insistiu o Senhor no momento da redenção. Eis aí a tua mãe. Em união com ela, Jesus concede toda a graça. Ela é a mãe no sentido total e necessário à vida espiritual de todo homem. Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, ela é necessária à nossa vida espiritual. Tenhamos esta certeza no coração. Por fim, duas falas de Frank. Uma: mesmo depois da morte, continuarei trabalhando. Frank é o nosso intercessor. No céu, peçamos fervorosamente os seus favores. Quem ainda não alcançou uma graça pela intercessão de Frank? Às vezes aquelas pequenas graças que pedimos quando rezamos a oração. Peçamos a graça. Peçamos os favores. E aqueles que tiverem algum favor, alguma graça alcançada, podem enviar para o seu conselho próximo, para que o conselho envie para a Régia, para que possamos enviar para o Conselho Legiones. Outra frase. A legião, desde o primeiro momento, esteve nas mãos de Nossa Senhora. Minha saída de cena não vai mudar em nada. A legião, desde o primeiro momento, pertence à Santíssima Virgem Maria, de forma que todos os dias nós devemos repetir: eu sou todo vosso, ó minha rainha e minha mãe, e tudo quanto tenho vos pertence. Feliz ano do centenário.